Peço que abram suas Bíblias lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. É uma alegria poder ver a irmã Raquel fazendo liturgia. Eu nunca tinha visto, né? Então, muito feliz de ver a irmã Raquel aqui, né? Contribuindo com a obra, se dispondo. Que Deus continue te abençoando, irmã Raquel, viu? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Do verso 9 até Tito capítulo 3, verso 8. Tito capítulo 2, verso 9 até o capítulo 3, no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, diante da tua palavra, que é santa e ela é útil para todo ensino, fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações, que tu possa, Senhor, estar abrindo o nosso entendimento, dá-nos discernimento, dá-nos compreensão da tua palavra. Nós aprendemos nesta manhã que só o Espírito Santo, só o teu Espírito pode nos dar discernimento e entendimento da tua palavra, compreensão. Pois nós estamos te pedindo, Senhor, nós estamos te suplicando que tu hajas em favor de nós, que o teu Espírito Santo nesta noite revele a nós o que tu queres para nós, o que queres falar com a tua igreja, Senhor, não o que nós queremos ouvir, para aquilo que nós precisamos ouvir. Nós suplicamos humildemente em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.
queridas, posso falar queridas, né? Estou só com mulheres aqui. Então, queridas irmãs, eu quero começar dizendo que todo comportamento humano, ele é determinado por algum valor moral. E o que é o valor moral? O valor moral são princípios e são normas que determinam o comportamento de uma pessoa e como ela se relaciona com as outras pessoas. E que princípios são esses? Quais princípios e normas são essas? Algumas delas que nós podemos citar é honestidade, respeito pelo próximo, responsabilidade, cooperação, cortesia, harmonia, e tem muitos outros mais que nós poderíamos relacionar com princípios morais. Os valores morais, eles são importantes para que possa haver uma vida harmoniosa, uma vida pacífica e respeitosa entre as pessoas. Os princípios morais, eles orientam como devem ser os comportamentos e funcionam como uma espécie de uma regra moral sobre a forma de agir e, de certa forma, garantem a ordem social, garantem uma ordem entre as pessoas. Os princípios morais, eles são capazes de criar e manter relações e ações justas e cooperativas dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente de trabalho e até mesmo dentro da nossa família. É importante lembrar que os valores morais, eles podem ser variáveis, ou seja, eles podem divergir entre sociedades e entre grupos, sociais diferentes. Por exemplo, os valores morais lá no Pará, de onde viemos, eu e Jana, tem algumas diferenças dos valores morais daqui de Arenópolis. Por quê? Porque os valores morais, eles são baseados, eles se formam em função de diversos fatores, como cultura, tradição, o dia a dia das pessoas, a religião e a educação de um determinado povo. Então, os valores morais, eles alteram de acordo com a localidade, com a cultura que nós estamos. No entanto, o moral e ética cristã, que deve ser o nosso padrão em qualquer lugar que nós estamos, aí isso independe se nós estamos no Pará ou se nós estamos em Arenópolis, Esse padrão, ele é o nosso comportamento determinado pelos valores da palavra de Deus, que não despreza os valores morais sociais, não despreza a honestidade, o respeito, a responsabilidade, a cooperação, a cortesia, só que ele vai muito mais além. Ele vai muito mais além do que os valores que são contidos como princípios sociais. A moral cristã, ela é a nossa conduta, é a nossa postura, é o nosso comportamento, e são determinados pelos valores bíblicos. Não é algo hedonista, ou seja, que nós buscamos satisfação pessoal, nem legalista, que olha apenas para a lei e despreza o homem, mas está firmada na transformação que Cristo promoveu no coração do cristão. A gratidão a Deus e a autoridade da palavra são as nossas motivações, elas que devem nos motivar a como agir em relação ao meu próximo. O texto que nós lemos agora, ele nos ensina a sermos cristãos, servos cristãos e cristãos cidadãos. Sendo assim, eu quero trazer a mensagem sobre o tema cristão, servo e cidadão. E eu quero começar falando sobre cristãos servos, que é o primeiro texto que nós lemos de Tito, capítulo 2, do verso 9 até o verso 15. É interessante que Paulo sempre tinha algo a falar, a dizer sobre os servos. Quando nós lemos lá Efésios 6, 5 a 9, e quando nós lemos lá 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1 e 2, nós podemos ver Paulo falando sobre servos. O apóstolo sempre associava a doutrina ao dever, ou seja, ele sempre associava o ensino ao dever de praticar.
E nos versos 9 e 10 aqui, Paulo nos chama a atenção e chama a atenção dos cristãos sobre 3 pecados comuns que deveriam ser evitados. Em primeiro lugar, ele fala no verso 9. O verso 9 diz o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes. Então, o primeiro pecado que Paulo chama aqui a atenção é que não sejam desobedientes. Deveriam não só obedecer a seus senhores, mas deviam procurar agradar, ou seja, ir além das obrigações. Isso tem a ver comigo fazer mais do que as minhas obrigações. Queridos, obedecer e fazer as minhas obrigações não é favor nenhum que nós praticamos, é nosso dever. O favor é justamente fazer algo mais. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa e num certo dia de trabalho me sobra tempo, não é bom que eu fique matando o tempo, enrolando o tempo a que passa da hora de ir embora, né? Ou até mesmo atrapalhando outros que estão trabalhando. O bom é que eu possa identificar a necessidade da empresa e de repente a necessidade de algum colega e cooperar, tanto para o crescimento da empresa, como também para o desempenho do meu colega. Esse é o nosso diferencial como cristãos. Esse é o nosso fazer algo a mais, além do que eu sou obrigado a fazer. Então, esse é o nosso diferencial como cristãos. Não podemos ser, então, desobedientes. O segundo pecado que Paulo nos alerta aqui, também está no verso 9, diz: não sejam respondões. E é interessante que, ainda que naquele tempo fosse um pouco difícil um servo conseguir ser respondão, ser insolente, porque quando acontecia isso, os servos eram duramente disciplinados, mas ainda assim poderia acontecer, porque muitas vezes o servo, ele sabia mais do seu trabalho que o seu senhor, porém isso não lhe dava o direito de ser respondão, de ser insolente com o seu senhor. Nós também podemos cometer esse pecado muitas vezes pelo mesmo motivo, por sabermos muitas vezes mais do que os nossos superiores, ou por sabermos mais que um colega nosso, ou por sabermos mais de uma pessoa que não tem cultura, uma pessoa que é menos estudada que nós. Nós também podemos cometer o mesmo pecado de sermos insolentes, de sermos respondões. E uma outra coisa também que acontece, irmãos, é que quando nós não somos respondões aos nossos superiores, nós fazemos o quê? Saímos falando mal deles pelas costas, com a intenção de quê? De desonrá-los, de desmerecê-los, né? E isso é um péssimo testemunho cristão. É um péssimo testemunho cristão. O terceiro pecado é que nós também lemos aqui, que está no verso 10, é que os servos cristãos não deveriam furtar. Esse foi um pecado que Onésimo cometeu contra Filemão. Quando você vai na carta de Filemão, lá no verso 18 diz assim: se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobra de mim. Não era difícil naquele tempo um servo sempre se apoderar de forma ilícita de algo do seu senhor. Não era difícil um servo furtar pequenos objetos. E quando o seu senhor perguntava: ah não, perdeu, então quebrou, eu joguei fora. Hoje em dia, na nossa sociedade, nós não temos mais servos como daquele tempo, mas hoje nós temos empregados, ou nós somos muitas vezes empregados. E os funcionários cristãos, eles devem obedecer às ordens sem responder com insolência, nem roubar seus patrões. Irmãos, vocês sabiam que as empresas, elas perdem muito dinheiro por causa de funcionários que furtam de simples cliques, lápis, até o carro? Você já imaginou uma empresa o ano todo, funcionário furtando clipe? Vou roubar uma caixinha de clipe porque não vai fazer falta. Ou vou levar 5 lápis para casa porque não vai fazer falta. Vou levar 5 canetas. Imagine uma coisa que tem 100 funcionários, todos 100 fazendo isso. E as desculpas que motivam as pessoas a fazer isso podem ser assim: ó, eles me devem isso, eu faço mais do que eu devia, né? Eu mereço,
porque eu me esforço, ou isso vai fazer falta, eles são muito ricos, e essas desculpas não são lícitas, essas desculpas não são válidas. E isso eu posso ampliar para outras várias. Quando eu não devolvo um troco a mais que eu recebo porque eu recebi de uma grande empresa, de um grande comerciante, não vou devolver. Quando eu não sou cobrado por uma dívida que fiz e deixo de pagar a dívida e ainda acho que eu sou abençoado porque a empresa esqueceu de me pagar, de me cobrar, então eu preciso pagar. Quando eu faço um gasto na minha energia ou na minha internet, com a desculpa de que as empresas já ganham e cobram muito por isso. Quando eu não pago meus impostos devidos, com a desculpa de que o governo é ladrão e cobra taxas altas demais. Irmãs, em qualquer uma dessas situações, eu estou roubando aquilo que não é meu. E Paulo, ele dá um motivo para que os empregados cristãos se mostrem confiáveis. O verso 10 diz: deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Quando nós servimos fielmente ao Senhor, nós embelezamos, nós adornamos a palavra, e nós tornamos esta mensagem, a mensagem cristã, atrativa aos incrédulos. A nossa vida deve ser controlada pela motivação de tornar a mensagem de Deus atraente e evitar que os ensinos de Deus sejam mal falados, sejam vilipendiados, sejam muitas vezes achimpalhados. Essa é o nosso dever, de embelezar a mensagem de Deus. Ao final desse capítulo, nos versos 11 até o verso 14, o apóstolo Paulo aqui destaca 3 ministérios maravilhosos da graça que nos salvou. Nos versos 11 e o 14, na parte A, ele fala da graça que nos resgata. Queridos, uma vez que o ser humano não é capaz de salvar a si mesmo, a graça de Deus teve de trazer salvação para a humanidade por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em sua graça, Deus enviou o seu próprio Filho para resgatar aqueles que eram escravos do pecado. E todo resgate existe um preço, e foi pago um preço. Na verdade, foi pago um alto preço. Nós até cantamos essa música, né? Tem no nosso cenário: eu sei que foi pago um alto preço. Então, foi pago um alto preço. E o que significa esse pagar um alto preço? Significa que o pecado, ele não deve mais ser senhor das nossas vidas. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais servos do pecado. Nos versos 12 e o verso 14, a parte B do verso 14, fala da graça que nos regenera. A salvação, amados, não é apenas uma mudança de situação de libertos da escravidão do pecado. Não é apenas uma mudança das trevas para a luz, da morte para a vida, mas é uma mudança de atitudes, de desejos, de anseios e de ações. É uma mudança total em nossas vidas. Esse é o processo que nós chamamos de santificação, que é o objetivo de tornar o cristão mais parecido, mais semelhante com Cristo. A graça, ela nos renova, pois todo o pecado que pela queda nos tornou escravo, ele fica para trás, e nós somos gerados novos em Cristo, somos feitos novas criaturas em Cristo. Por isso essa graça nos regenera. O verso 13 diz que a graça nos recompensa. Nós esperamos pela volta de Jesus Cristo. Essa é a única esperança e gloriosa esperança. Os cristãos devem viver nessa expectativa da volta de Cristo, como aqueles que o verão face a face. Irmãs, essa é a nossa maior recompensa.
Não devemos almejar nenhuma recompensa maior do que essa, mas nós devemos estar vivendo na expectativa desta recompensa, de vermos Cristo face a face. Nada vale mais do que isso para nós que somos cristãos. Então, esse primeiro ponto trata do cristão como servo. O segundo ponto da mensagem é os cristãos como cidadãos. E aí é o capítulo 3 de Tito, verso 1 a 8. Era comum, queridos, que os romanos olhassem para os cristãos de forma desconfiada, com suspeitas, por causa das condutas dos cristãos. Os cristãos, eles eram diferentes, eles não participavam das mesmas coisas que os romanos participavam. E tem mais, eles faziam cultos particulares, faziam culto nas suas casas. E por serem olhados de forma suspeita, de forma diferente, era importante que fossem bons cidadãos, sem ter que abrir mão das suas questões da fé. Podia ser que os seus vizinhos desobedecessem a lei, mas os cristãos deveriam se submeter às autoridades que os governavam. Era necessário, ainda que o meu vizinho não se submeta ao governante, mas eu, como cristão, devo me submeter aos que governam. É isso que nos orienta Romanos 13:1. Diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas em seus lugares por Ele. A frase estejam prontos para toda boa obra, no verso 1, significa sejam cooperativos nos assuntos que envolvem toda a comunidade. Não naquilo que diz respeito só a nós, comunidade cristã, mas assuntos que envolvem toda a comunidade como um todo. A cidadania celestial que nós temos, eu me lembro do nosso pastor Adailton, né? Ele diz que nós somos cidadãos celestinenses, porque nós somos cidadãos dos céus. Essa cidadania celestial, ela não tira de nós a responsabilidade como cidadãos da terra. Ainda que sejamos cidadãos celestinenses, peregrinos nesse mundo, nós temos responsabilidades como cidadãos que moram em Arenópolis. Nós somos cidadãos arenopolinos, então nós temos responsabilidades com isso. E sendo assim, o cristão não deve ter atitude de rebeldia com relação ao governo, fazendo acusações caluniosas, nem criando polêmicas. Quando nós vemos lá no verso 2, tem a palavra lá cordatos. A qualidade de cordatos refere-se a atitudes de prudência e bom senso. Então, quando nós somos cordatos, nós somos prudentes nas nossas ações, no nosso falar, e fazemos isso com bom senso, não de forma doidivanas, mas com bom senso. Os cristãos cordatos, eles não são legalistas, mas eles só estão dispostos a fazer concessões, desde que não envolvam as suas questões morais fundamentadas na Bíblia. Porque lembrando, como eu falei, a nossa moral é determinada pelos valores da palavra de Deus, e isso para nós tem que ser inegociável. Não tem mais ou menos, não tem si. Os nossos princípios cristãos, eles devem ser inegociáveis. E mais uma vez aqui Paulo associa o dever à doutrina, a prática correta como resultado do ensino bíblico, daquilo que nós aprendemos segundo a palavra de Deus. Por isso, no que diz respeito à política, e aproveitando que nós estamos entrando no processo, nesse processo eleitoral, né? Não devemos falar nem agir contra aqueles que o Senhor levantou como nossos líderes. Não podemos fazer isso. Quer gostamos ou não, isso não importa. Isso não importa. Na verdade, o que importa é que devemos respeitá-los, não falar mal deles, e mais ainda, devemos orar por eles, devemos dobrar nossos joelhos por eles, levantar clamores por eles,
Para quê, pastor? Para que eles façam um bom governo, para que eles possam ser usados pelo próprio Deus para agir em favor da população, para que eles possam ser usados para o desenvolvimento da cidade, da nação, do estado, o que seja que estão sob o governo deles. E se nós fazemos o contrário a isso, nós estamos pecando contra Deus, nós estamos pecando contra a santa palavra de Deus, nós estamos pecando contra os nossos líderes que foram levantados pelo próprio Deus. Romanos 13, verso 2 diz o seguinte: portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus que instituiu e será punido. Há uma consequência. Então, como cristãos, nós não podemos nos rebelar contra aqueles que são nossos líderes, que são nossas autoridades. Por isso, devemos nos sujeitar às nossas lideranças, até o momento que ela não nos mande fazer o que é contra o nosso princípio moral cristão. Nós temos que nos sujeitar às nossas lideranças. Romanos capítulo 13, verso 5 diz: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Qual consciência? Que consciência é essa que a palavra de Deus se refere? A consciência cristã da soberania e autoridade de Deus e dos seus fins e propósitos que o Senhor tem quando levanta homens para ser nossos líderes. Por isso, se você gosta ou não do atual presidente da República, ou do governador do estado, ou do prefeito da cidade, isso não importa. Isso não importa. O que importa é que você deve respeitá-lo. Ah, mas ele é injusto, ele é corrupto, ele é irresponsável. Eu pergunto: você é juiz para julgá-lo? Não. O acerto de contas dos injustos, dos corruptos, dos irresponsáveis será com Deus, no tempo certo. E não queira você também ser julgado no tempo certo por insubmissão, por rebeldia, por desobediência à palavra de Deus. Lembre-se, queridos, nós cristãos não fomos lavados e regenerados em Cristo apenas, mas também fomos justificados, como diz o verso 7. A justificação é o ato da graça de Deus, pelo qual ele declara justo o pecador que crê na obra realizada da cruz de Cristo. Por isso, não é o que o governante faz ou deixa de fazer que vai mudar a direção da sua vida ou alterar o seu tempo de vida, porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. É Ele que tem tudo determinado já antes da criação. Deus deposita em nossa conta a justiça de seu Filho, e nada pode nos condenar. Nada pode nos condenar. Por que estamos preocupados então se quem elegeu, quem está no poder, o que é que vai fazer por mim? Nós temos que pedir para que Deus use ele para que possa me beneficiar. Mas tudo vem de Deus, nada é por conta do homem. E qual que é o resultado dessa bondade, desse amor, dessa misericórdia, da graça, da justificação? É que por causa de tudo isso, nós podemos já desfrutar das riquezas de Cristo, já aqui, nesse presente tempo. E quando Ele voltar, nós teremos parte na riqueza e em seu reino para sempre. Nós falamos disso hoje nessa manhã. Já desfrutamos aqui parte daquilo que nós teremos na eternidade, quando tudo se consumar, quando Cristo voltar. No entanto, queridos, tem mais uma coisa que está envolvida, é que nós devemos viver de modo piedoso. O verso 8 diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente. Viver de modo piedoso como cristãos é viver na total orientação de Deus, sabendo que o resultado de tudo que nós planejamos, sabendo que o total de tudo que nós planejamos
está na mão de Deus. Nós, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Podemos planejar, mas está tudo nas mãos de Deus. E tem mais uma coisa que o verso 8 diz: devemos ser disponíveis na prática de boas obras. As boas obras, irmãos, não são exclusivamente obras religiosas. Devemos trabalhar, devemos estar envolvidos na igreja. Isso é bom, isso é necessário, porque nós somos chamados para isso. Mas também é bom e devemos servir aqueles que não são convertidos, aqueles que não estão na igreja, ajudar na comunidade e sermos reconhecidos como pessoas que auxiliam os necessitados. Saibam que ajudar uma mãe cansada a cuidar dos filhos é tão espiritual como nós reunimos para sair distribuindo folheto na cidade. É tão espiritual quanto. É a melhor forma, irmãos, da igreja local dar bom testemunho é por meio da sua prestação de serviço, não só interno, mas externamente. Concluindo, irmãos, eu quero relembrar que moral e ética são princípios e normas que regem a nossa vida, e ainda que nós não desconsideremos os princípios que o mundo considera, os nossos vão muito mais além, porque são determinados pela palavra de Deus. Então, princípios e morais cristãos, que são os nossos, são determinados pelos princípios da palavra de Deus. Esse é o nosso diferencial como servos cristãos. Não adianta querer viver como um mundo e dizer: olha, eu sou crente. Não. O que vai mostrar que eu sou cristão é a forma que eu atuo, que eu vivo. E isso tem que estar moldado pela palavra de Deus. A nossa vida deve ser controlada pela motivação de tornar a mensagem de Deus agradável, atraente, e evitar que os ensinos de Deus sejam mal falados, não abrindo mão da verdade, mas não nos misturando com o que é impuro, tá? E repito que as boas obras, elas não são exclusivamente religiosas. Nós podemos trabalhar, né? Nós podemos nos envolver na igreja, na obra missionária, mas também devemos ajudar aos necessitados, servir aqueles que ainda não sejam crentes, precisem de nós, precisam de ajuda, né? Porque isso também faz parte do crescimento nosso espiritual, da nossa maturidade espiritual. Ajudar as pessoas na sociedade, sermos conhecidos como pessoas que estão prontos para auxiliar, para ajudar. Lembre, a melhor maneira da igreja dar um bom testemunho é por meio do seu serviço na sociedade. Não adianta nós nos fecharmos aqui e queremos que as pessoas reconheçam que nós somos cristãos, que é uma igreja que se preocupa, se nós estamos trancados aqui dentro, fechados. E quero lembrar também que uma coisa não substitui a outra, tá? Não é porque eu sou ativo lá fora que não preciso fazer nada aqui dentro. E não é porque eu sou ativo aqui dentro que não preciso fazer nada lá fora. Uma coisa anda paralelo à outra, anda junto com a outra. Eu trabalho na igreja, eu trabalho com o Senhor, eu sirvo o Senhor e também sirvo aqueles que precisam. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra possa trazer frutos à nossa vida. Vamos orar então ao Senhor, agradecer a Deus. Eu quero convidar que a nossa